Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha, tamo junto. Já comecei pedindo já. Dá uma hypada nesse vídeo. Deixa um valeu, puder me ajudar. Seja membro dessa birosca. Tamo juntos. Rapaziada, o Fluminense viajou para Brasília. Já temos os relacionados, já sabemos quem ficou de fora, quem tá dentro do jogo. O Renato levou os titulares. Mas ganhou de 1-0. Gol do Keno aos 35 minutos no Maracanã. Um empate classifica o Fluminense, mas o Renato não é bobo, levou os titulares lá para lá. Então vou passar para vocês quem ficou de fora e quem foi relacionado desses titulares aí. Temos novidades e surpresas. Desfalques. Vamos para os desfalques? Depois a gente fala os relacionados. Freitas. Freitas não foi relacionado para a partida por desgaste físico. Freitas tem jogado todos os jogos, poupa o Thiago Silva, mas não poupa o Freitas. Quando o Thiago Silva não pode jogar, entra o Inácio, daí joga Freitas e Inácio. Quando o Thiago Silva joga Freitas e Thiago Silva. Então, como ele é titular, Renato achou por bem poupá-lo na Copa do Brasil. Como é que ele vai fazer essa dupla de zaga, eu não sei, porque o Inácio não joga pelo lado esquerdo, nós não temos zagueiro canhoto. Uma das justificativas para trazer o Freitas foi isso, ele ser canhoto e ainda jogar de lateral esquerdo. Então vamos ver, eu acho que vai ser o Inácio, o Thiago Silva vai ter que mudar de lado. Outro que ficou de fora, o Keno. Novamente, o assunto é a sobrecarga. A preocupação do Renato é não perder o Keno. Vocês sabem muito bem. Isso que a gente tem que entender. Que o Keno é um jogador importante, é um jogador experiente e é o jogador do mano a mano. Ele é o ponta esquerda do elenco que parte para cima do lateral. Agora, no lado direito, a gente tem o Riquelme, que faz essa função. O Serna é mais explosão. Ele vai mais na velocidade. O Serna não é driblador. Ele não tem essa intimidade com a bola. É importante, é decisivo, sabe fazer gol. Por isso que eu já achava que o Serna poderia ser um falso 9. Né, um reserva ali para o Everaldo. Já o Keno é do mano a mano, do drible. E o Renato não quer perder esse ponto esquerda. Porque se ele perder o Keno, ele sabe que no elenco ele não tem um jogador de lado de campo. Quem vendo aqui os relacionados, tem o Paulo Baia, o Riquelme, o Serno, Lavega e o Everaldo de atacante. O Arias joga pelo lado direito. E o Arias também não é um jogador do drible, do mano a mano. É um jogador, né, que ele ocupa aquele espaço ali pelo lado direito muito bem. Se o cara marcar mal, ou até marcando bem, ele sabe como proteger a bola e levar essa bola para a linha de fundo, dar assistência. Mas no drible mesmo, é o Riquelme pelo lado direito e o Keno pelo lado esquerdo. E o Renato está tendo todo cuidado para não perder o Keno para o Super Mundial. Já há um elenco curto, um elenco deficitário, e você perder um jogador como o Keno, atacante, pelo lado esquerdo, a comissão técnica e o departamento médico está tendo todo cuidado com essa sobrecarga aí do Keno, e você preserva ele para um jogo importante também, que é contra o Vasco. Então, Keno novamente poupado. Outro que foi poupado para esse jogo, que estava treinando normalmente, já voltou de contusão, a lesão dele era até pequena, grau 1, então já está treinando já uns 3 dias já seguidos, mas o Renato optou em deixar ele no Rio de Janeiro, que é o Lima. Não sei se o Fluminense está tentando negociar o Lima, se ele quer ir embora, se o Renato não gosta do trabalho dele, não sei, não tem esse tipo de informação. Só sei que ele está apto a jogar, poderia muito bem participar de um jogo decisivo contra a Presidência, que é um jogo da volta, classifica o time para as oitavas de finais da Copa do Brasil, seria interessante de tê-lo no banco, mas ficou no Rio de Janeiro e deve voltar contra o Vasco da Gama. Quem foi relacionado? O Ganso, né? O Ganso que teve uma crise alérgica lá em Caxias do Sul, ia jogar essa partida, mas como teve uma crise alérgica, chegou a viajar para Caxias do Sul, teve uma crise alérgica e não atuou. Mas agora viajou para Brasília para jogar no Mané Garrincha. A surpresa dos relacionados é o Wallace Davi, por causa da ausência, né, de volante, né? Nós não temos o Bernal, nós não temos o Otávio, e o Wallace Davi faz uma função de primeiro volante, que nós não temos no elenco
um primeiro volante, e o Wallace Davi vai ficar ali como opção no banco, cada vez mais, né, encaixado aí nesse elenco profissional. Ele que está no sub-20, subiu do sub-17 para o sub-20. Vamos para os relacionados, então, para essa partida contra a Aparecidense de amanhã? Goleiro Fábio, goleiro Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Dessa vez o Pitaluga ficou de fora. Deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco. Laterais, Fuentes, lateral esquerdo, Guga, René e Samuel Xavier. Os quatro titulares, os dois titulares e os dois reservas imediatos, né? Fuentes, René, Samuel Xavier e Guga. Zagueiros, Inácio, Manuel, Thiago Santos e Thiago Silva. Freitas, poupado. Volantes, Hércules, Martinelli, Nonato e o Wallace Davi. Então, o Hércules está ali, o Martinelli e o Nonato. Então, o Martinelli e o Nonato devem fazer a dupla de volantes. E o Hércules no banco de reservas. Só se ele optar de novo com 3 volantes. Eu acho que não há necessidade disso se ele tem o Ganso à disposição. Então, o Wallace Davi é novidade na volância ali. Meias, Arias, Ganso, Isaac e Lescano. O Arias, ele é relacionado aqui como meia, eu acho que deveria ser daqui em diante. Acho que é uma opção interessante na ausência do Ganso. Por mim, o Ganso seria até reserva nesse momento. Acho que o Arias daria uma dinâmica maior jogando no meio de campo, fazendo a função do 10, como ele estava fazendo lá na época do Mano Menezes. Então, Arias, Ganso, Isaac e Lescano, nenhuma novidade aí. Lima, novamente, como eu falei, poupado. Atacantes, Everaldo, é o único centroavante. Lavega, Paulo Baia, Riquelme e Kevin Serna. Esses são os relacionados para esse jogo decisivo na Copa do Brasil contra o Aparecidense. Reforçando, Freitas poupado, Keno poupado novamente e Lima também sendo preservado para o jogo contra o Vasco. Relacionados para esse jogo contra o Aparecidense na Copa do Brasil. É o que eu falei em outros vídeos. São jogos importantes. Depois desse jogo tem o jogo do Vasco. O Fluminense vem de uma sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro e precisa pontuar. E o mando de campo é do Fluminense. É um clássico, mas o mando de campo é do Fluminense e é um adversário tradicional que é o Vasco. Então o Fluminense precisa vencer. Como também precisa vencer amanhã o Aparecidense, né? O empate classifica, mas falo vencer é classificar para as oitavas. Depois tem Sul-Americana contra o Once Caldas, também é um jogo com a corda no pescoço. O Fluminense precisa vencer de qualquer maneira a equipe colombiana para se classificar em primeiro nas oitavas de finais, para não tumultuar mais ainda um calendário tão apertado como está o do Fluminense, fazendo um playoff com um time que está vindo da Libertadores. Então o cenário ideal é o Fluminense pegar o Once Caldas com o que tem de melhor e classificar no Maracanã. Não passa pela cabeça de ninguém o Fluminense não ter um resultado que não seja da vitória, na Sul-Americana. E depois, amigo, internacional e por aí vai. Aí Super Mundial de Clubes. Por isso que está poupando o que precisa poupar e colocando os titulares que ele precisa colocar nesse jogo contra a Aparecidense. E por aí, é isso aí. Sobrecarga. Tá muito cansado, que é o caso do Freitas. Então espera um pouquinho, mas com equilíbrio, para botar o melhor time em campo, porque daqui para frente, amigo, é só jogo pesado, só pesadão. Tô indo nessa.